E vem conferir a crítica do anime Noivado com a Ex da Minha Irmã. E eu acabei de assistir um anime da temporada de julho de 2025 chamado Noivado com o Ex da Minha Irmã. Anime esse que conta a história de uma menina que é a mais bonita dentro da sua casa. Ela acaba um dia falecendo e a sua irmã, que sempre foi tratada má dentro da casa, acaba sendo levada para o rei de um outro lugar para poder casar com ele. Esse anime é um anime que ele tem muito ponto positivo e ao mesmo tempo tem muito ponto negativo. O saldo é muito positivo para a obra. Eu realmente me diverti assistindo, até porque eu gosto mais de anime de época, eu gosto de obras de época de modo geral. Eu acho que nesse ponto ele consegue até se destacar, mas mesmo assim eu acho que mais para metade do anime, que é a parte que ele deveria desenvolver mais esse mundo, acaba incomodando bastante. Porque é um anime que ele conta a história de uma menina que ela sempre foi tratada de forma negligente pela sua família. Afinal, por ela ter cabelos ruivos, a família trata ela como se ela fosse uma escória da sociedade. Então ela sempre foi tratada como se fosse uma funcionária. Sim, você consegue ver muito de Cinderela dentro dela. Quando você pensa na irmã dela, ela não é uma irmã ruim, ela é uma irmã boa, que sempre protegeu ela. Mas que também tem suas crises dentro, principalmente pela forma como a família trata ela. Nesse ponto, eu acho que o anime ele poderia ter sido mais ousado e mais corajoso na forma de trabalhar a parte humana da protagonista. Porque no começo ela acaba sofrendo bullying da família. Ela sai daquela casa, ela vai para um reino, ela vai para um príncipe que vai tratar ela muito bem. Eu acredito que esse é a chave para o anime dar certo. Era a chave para o anime pegar essa personagem e trabalhar ela de uma forma como que a vida dela fez ela chegar até lá. Mas não, chegando no outro castelo, você vê quanto que ela foi doutrinada a ponto de achar que a sua vida sempre foi boa, apesar de não ter sido. Ela se sentir culpada por tudo que aconteceu. E isso em si não é ruim, mas a forma como o anime vai desenvolvendo passa muito uma impressão de que ela, como personagem, deveria sofrer mais para se adaptar a esse novo lugar. Tanto que quando chega pro final da temporada, tem um momento que ela, como personagem, diz que não quer mais ficar com o príncipe e voltar para sua casa porque ela não merece aquela vida de luxo. Esse discurso é muito interessante para a personagem, mas para esse discurso funcionar, o anime deveria ter trabalhado como um todo, ela sofrendo para se adaptar para aquele lugar, ela se adaptando ao lugar e as pessoas se adaptando a ela. Isso me incomoda um pouco. O anime parece que ele tem discursos que não são condizentes com o que o próprio anime está falando no desenvolvimento dos seus personagens. E isso me incomoda um pouco na obra. O que me agrada é que realmente essa parte de ir moldando com ela é muito interessante e a mensagem da obra é muito forte, muito bem feita e muito bem trabalhada. Afinal, o príncipe e sua mãe, eles não são considerados praticamente de sangue puro para aquele lugar. A mãe do príncipe é praticamente alguém que não era a mulher do casamento, e depois que a mulher morreu, ela se tornou a mulher do rei. Então, a partir daí, você vê que existe um preconceito com eles por serem de cores diferentes e mais do que isso, por serem de regiões diferentes. A partir daí, ela, a menina que está na casa dela, sofre da mesma coisa. Apesar de ser mais recluso, ela também sofreu por julgamentos e olhares que tiveram a vida inteira. Essa parte me agrada. Essa parte de mostrar como eles vão se adaptando, eles vão se entendendo como família e mais do que isso, como eles vão se entendendo como um casal e a partir daí vão se identificando, isso me agrada. Então esse ponto da mensagem nesse quesito eu gosto, porque isso ajuda muito a criar a química do casal. Eles são um casal divertido, carismático, que tem boa química e a comédia funciona muito bem para eles. A comédia dessa obra, ela não é forçada e quando ela aparece no momento certo, com a pitada certa, para fazer com que o ritmo funcione bem ao longo da comédia. Isso me agrada. Isso me diverte. Então, esse é um ponto da obra. Se por um lado a personagem poderia ter ido por um lado que talvez engrandecesse a obra, por outro, toda a sua história dela moldando o castelo, de quem está lá dentro, moldando o príncipe e explorando eles, acaba sendo muito interessante. E os personagens secundários também são bons. Os do castelo são muito carismáticos, muito divertidos. Eu acho que aí que tá a alma do anime pra mim que fez eu gostar dele. Foi os personagens secundários. As principais são muito bons, o principal é muito bom, mas os secundários são tão carismáticos que eles vivem um slice of life, ou seja, uma vida cotidiana dentro daquele castelo, e não fica chato, repetitivo ou arrastado. Não, eu que estou assistindo, gosto de ver aquilo, acho interessante. Um ponto que eu acho que é um problema dessa obra é a parte de expansão e explorar o mundo.
O príncipe tem uma grande influência no mundo como um todo. Ele vai para a capital e na capital ele é tratado como se ele fosse realmente o rei. Todo mundo tem inveja e todas as mulheres querem ficar com ele. Mas a gente tinha que ter visto mais do reino. Mas como é que funcionam a guerra daquele reino, a política daquele reino, e isso mudaria a obra. Infelizmente eles não vão para esse lado. Isso acaba sendo uma grande decepção, porque era um potencial desse anime dar um ponto a mais. No fim, parece uma briga de casal num anime medieval. E eu acho que existem alguns pontos mencionados por outros personagens envolvendo políticas, guerras, que eu acho que seria muito interessante ser desenvolvido, mas parecia que não era o interesse deles. Outra coisa que me incomoda na obra seria a casa da menina até o castelo. Parece que eles moram no bairro e não num reinado gigantesco. Isso me incomoda quando acontece em filmes, séries e em anime também. Você tem que mostrar a grandeza daquele reino. Por que aquele cara é tão respeitado? Não é porque parece que eles moram num bairro inteiro no castelo. Isso me incomoda porque não dá uma perspectiva de que o mundo é real e vivo como ele deveria ser, ainda mais sendo um mundo medieval. Então, aqui é anime que eu encontro muitos pontos negativos e muitos pontos positivos. A animação, por exemplo, gosto muito das roupas, em questão de estética, gosto muito do visual dos personagens, acho o mundo muito limpo e lindo em questão de cores, mas a animação é bem mediana. A animação poderia ser maior, principalmente em momentos mais de glamour e também na parte de ação, porque tem ação em alguns momentos e ela também é bem precária. Tem um episódio de ação, eles deveriam ter guardado dinheiro para esse episódio de ação, algo que eu também senti falta. No fim, o noivado, noivando com o marido da minha irmã, da minha ex-irmã, é um anime que ele tem potencial em vários pontos. Tem potencial em discussão de personagem, tem potencial em discussão de mundo, tem potencial em desenvolvimento de personagens, mas infelizmente, em nenhum momento eles vão tão a fundo nesses pontos. E os plot twists que tem alguns aqui, todos são óbvios e previsíveis, não tão bem trabalhados. Então é um anime que ele me agrada, eu gostei de assistir, já é a segunda temporada. Com certeza eu consumiria ela, mas é inegável que ela poderia ser muito melhor do que ela foi em vários aspectos. É um anime que eu até recomendaria caso queira ver um anime diferente da temporada. E como romance ele funciona bem. Mas de modo geral ele poderia e deveria ter sido muito melhor. Concluindo, Noivado com o Ex da Minha Irmã tinha um potencial gigantesco se soubesse explorar bem os personagens e o universo. Infelizmente isso não acontece, se tornando um anime que ele é legal, divertido, carismático, bom para passar o tempo, mas no que mostra para ele realmente se tornar um anime marcante, ele não consegue passar em nada. E por isso que eu fecho Noivado com o Ex da Minha Irmã com uma nota 6,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou do noivado com o ex da minha irmã? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.